Olá, de onde você estiver, eu gostaria de te convidar a gente fazer o nome do Senhor grande, enaltecido. Se estiver em casa, se estiver no carro, onde você estiver, vamos adorar Ele, vamos elevar o nome do nosso Deus, que é um nome sobre todo nome. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Nações, oh, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvamos o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado. Magnificado, sempre magnificado.
tu serás coroado com teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, grande Senhor, grande Senhor, grande Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que Ele seja exaltado, que Ele seja engrandecido, que Ele seja reconhecido como grande na minha e na sua vida. Boa noite para você que está aí nos acompanhando hoje, nesse domingo, dia 19 de abril. E é bom mais uma vez estarmos juntos, reunidos, ainda que de modo virtual, para celebrarmos como família Ibaia, como igreja do Senhor, a nossa esperança que está firmada nele. E esse é um domingo especial porque nós estamos começando nele a nossa campanha de missões mundiais. Mas antes de falar da nossa campanha, deixa eu dar algumas informações importantes para a nossa igreja sobre essa semana. A nossa diretoria reunida nessa semana tem entendido, a partir das informações que temos recebido das nossas autoridades de saúde, a necessidade de estendermos esse tempo de cultos online, de mantermos a suspensão das nossas reuniões presenciais aqui, também no próximo domingo até o início de maio. E eu queria que você já soubesse disso, então, portanto, já estivesse orando. Nós temos conversado com os ministérios e com a diretoria da igreja, e pensando em uma estratégia de usar os recursos que nós temos, as mídias, para subsidiar você que é membro da Ibaia, você que é frequentador e participante, com conteúdo que possa servir a você nesse tempo de quarentena para a edificação espiritual, para o fortalecimento da sua comunhão com o Senhor, e nos mantemos como igreja, apesar de isolados socialmente, mas aliados e unidos em um só coração, em um só propósito. Então fique atento. Há uma expectativa, e durante a semana nós vamos confirmar isso, de que a gente possa fazer uma live na quarta-feira. Então nós vamos divulgar mais informações sobre isso, estamos avaliando os nossos recursos para que a gente possa oferecer algo que de fato atenda às nossas expectativas e atenda às necessidades da nossa igreja. E já que vamos suspendendo as nossas atividades por mais um período, a gente tem pensado em uma das estratégias é fazermos uma live, que é uma espécie de bate-papo virtual, ao vivo, online, então, em que a gente possa bater um papo, orar junto, compartilhar algumas dúvidas. Fique atento. Quarta-feira, se tudo correr bem, se confirmar, até lá você receberá alguma informação sobre isso. Nós vamos ter a nossa live, né, como pastor, igreja, um tempo para a gente estar junto, desfrutando de uma comunhão virtual aí, ok? Muito bem, nós estamos iniciando para esse domingo, dia 19, no próximo dia 26, até o primeiro domingo de maio, um momento especial da nossa igreja nessas 2 próximas semanas, em que nós vamos estar reservando um tempo aqui do nosso culto para pensarmos sobre a obra missionária no mundo. E a nossa campanha de missões mundiais para esse ano, que normalmente acontece no mês de março, mas nós adiamos um pouquinho então em função desse momento de reclusão, de isolamento social, nós adiamos para esse período final de abril. E a nossa campanha, o tema da nossa campanha é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Se nós estivéssemos juntos aqui, eu ia pedir para você para repetir isso junto comigo, né? Mas memorize esse tema, memorize esse lema. Eu queria que você pensasse sobre a importância dessa mensagem, desse apelo da nossa obra missionária. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E o Lucas é o nosso promotor de missões, já tem sido assim há algum tempo, e ele tem uma palavra muito especial para compartilhar com a igreja nesse momento. Lucas Regeta, a palavra é sua para que você possa saudar a igreja e nos ajudar, orientando a gente como é que vai funcionar essa semana a nossa campanha de missões mundiais. Então, com a palavra, o Lucas Regeta. Olá, família Ibaia, aqui quem fala é o Lucas, eu sou promotor de missões, e eu vim fazer esse vídeo para te trazer notícias boas, notícias felizes. A grande notícia é que está começando a campanha de missões mundiais nos próximos 3
fins de semana, a gente vai estar falando de missões. Missões são boas notícias. Desde que Jesus deu aos seus discípulos a missão de fazer novos discípulos, eles têm levado uma mensagem de amor, uma mensagem de alegria, uma mensagem de paz a todas as nações. E esse é o nosso trabalho, continuar levando essa mensagem de amor, de alegria e de paz, mesmo em tempos tão difíceis como os que a gente está vivendo agora. Há quem pense que missões é basicamente contribuir, é pegar dinheiro e enviar para aqueles povos que estão precisando. Mas não é só isso, a base de toda a campanha de missões é a oração. E é por isso que eu tenho uma proposta para você da IBAI. A minha proposta é que durante essa semana, de segunda até sexta, a gente separe um tempo especial para estar orando juntos. Então todos os dias, às 7 horas da noite, todos nós estaremos orando por pedidos específicos. Que pedidos são esses? Muito bem, na segunda-feira a gente vai estar orando pelos projetos da Junta de Missões Mundiais. A gente vai estar orando pelo despertar de missionários e despertar de líderes das próprias nações. É muito mais fácil do que treinar missionários de um outro contexto, de uma outra língua, de uma outra cultura, a gente fazer novos líderes lá. Ore por isso. Vamos também orar pelo PEP Internacional, que ajuda milhares de famílias ao redor do mundo. Vamos orar pelos missionários e novos convertidos em países onde tem perseguição. A gente vai estar orando pelo programa Voluntários Sem Fronteiras e também pelo programa Radical, programa de missionários jovens. Na terça-feira, no dia 21 de abril, a gente vai orar pelo continente americano, então América do Sul, Central e do Norte. Ore pelo impacto do coronavírus em países em desenvolvimento. E também pelos Estados Unidos, que é o país com o maior número de casos de coronavírus. Então, que Deus tenha misericórdia deles. Ore também pelo programa de apoio social, o PEP, que ajuda crianças e as famílias dessas crianças. E também para o envio de novos missionários. Grande parte dos missionários mundiais vem do continente americano. Que Deus então esteja despertando novos jovens para ir ao campo missionário. Na quarta-feira vamos estar orando pela Europa. A Europa é esse continente tão rico, tão cheio de cultura, mas que vive um momento de esfriamento espiritual. Vamos orar que haja um despertamento, um avivamento lá na Europa. Também o fortalecimento das igrejas com líderes e pastores fortes, que as famílias voltem a ser estruturadas, também o programa com dependentes químicos. Ore então na quarta-feira pela Europa. Na quinta a gente vai orar pela Ásia, não só a Ásia, mas também a Oceania. Ore pela tradução da Bíblia para milhares de línguas e dialetos daquela área. Também pelos refugiados. A gente tem atualmente mais de 300 milhões de refugiados no mundo. E também pelos países fechados ao Evangelho. E na sexta-feira a gente acaba esse momento de oração às 19 horas orando pela África, um continente muito pobre, um continente que precisa de desenvolvimento comunitário. Olha também pela formação e capacitação de líderes africanos que entendem a cultura, entendem o contexto deles, e pelas muitas vítimas de ataques terroristas e pelas guerras civis que acontecem lá na África. Então, volte a esse vídeo, leia de novo, reflita nesses pedidos de oração e durante a semana acompanhe a gente nessa jornada. Além do vídeo, eu estou enviando também para você um link onde você pode acessar o site da Junta de Missões Mundiais e também os pedidos detalhados, aquilo pelo que você vai orar todos os dias. Além disso, eu deixo aqui meu apelo pessoal para que você fique em casa, para que você cuide das pessoas que você ama, não tendo contato com elas nesse momento. Então a gente tem muitos recursos tecnológicos, use e abuse disso, ore pelos seus amigos, pelos seus familiares e pela nossa igreja. Um grande abraço! Muito bem. Agora que você já sabe um pouquinho mais de como é que vai funcionar a nossa campanha, eu quero convidar aquele que vai pregar nessa noite, vai trazer a palavra do Senhor para o nosso coração, pastor Marcos Louveira, que está aqui conosco. Ele atendeu o nosso convite muito gentil de vir participar aqui. Vou, pastor Marcos, manter uma certa distância para a gente respeitar aí, mas chega mais para cá.
E nós estamos aqui em um número muito reduzido. Pastor Marcos, de maneira muito gentil, atendeu o nosso convite e ele vai trazer uma palavra ao nosso coração sobre o nosso tema. Pastor Marcos é membro da nossa igreja, recém-chegado, né? Foi recebido aí no mês de março, na Assembleia do dia 15 de março. Já é membro, ele, a sua esposa, a sua sogra, né? E ele é também diretor de relacionamento. É isso? Falei certo? Da nossa Convenção Batista Pioneira, e ele também, nesse momento, representa também a Convenção Batista Pioneira, a convenção da qual nós fazemos parte. Nós vamos orar por ele nesse momento, e logo depois ele estará, então, com a palavra. Vamos orar? Se você desejar, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez nos reunirmos como igreja, ainda que de um modo virtual, mas espiritualmente nosso coração está conectado uns com os outros e com o Senhor. E então te louvamos pela vida do pastor Marcos Louveira, pela presença dele conosco aqui neste domingo. E pedimos que o Senhor possa abençoar a palavra que o Senhor já tem posto no coração dele ao nosso coração. Que teu Espírito, mais uma vez, possa ungí-lo como tem feito tantas outras ocasiões, para que ao compartilhar a palavra, algo do Senhor seja recebido por todos nós, para nossa orientação, para nossa edificação no Senhor. Obrigado, Deus, pela sua vida, pela sua esposa, pela sua família. Abençoe o seu ministério, aquilo que o Senhor tem levantado ele para realizar. Que ele tenha alegria no Senhor em tudo aquilo que ele faz para o teu louvor e tua glória. Muito obrigado, Deus, por essa possibilidade de recebê-lo aqui nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pastor Marcos, antes de passar o microfone, vou fazer o que manda a recomendação, que é higienizar o microfone, para que o irmão possa recebê-lo aí, dentro daquilo que a gente tem recebido como orientação. Muito bom, que prazer estar com vocês, dessa forma, num novo formato de fato. Esse Brasil e esse mundo estão passando por um momento difícil e nós precisamos estar atentos com tudo o que podemos aprender com o que estamos passando. Eu acho que a história nos mostra que nós temos grandes oportunidades. E esta é mais uma oportunidade para você, para a minha vida, para a vida de todos nós. E eu espero que essa campanha de missões possa fazer com que a gente entenda que somos nós, povo de Deus, que temos a capacidade de transformar o mundo. E nós só vamos conseguir isso quando compreendermos algumas coisas. Então, a palavra que eu tenho hoje é uma palavra para que a gente perceba, antes de darmos um passo para ajudarmos alguém, que a gente entenda o quanto Deus tem misericórdia de nós. O texto que eu escolhi está em 1 Crônicas, capítulo 21. E esse texto, na verdade, é uma repetição de segundo livro de Samuel, capítulo 24. Ele repete aqui em 1 Crônicas. E só para a gente se situar, é aquele texto que Davi pede um novo censo. E interessante que no primeiro versículo do capítulo 21, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E nessa narrativa, nós vamos observar que Davi entrou nessa e ele pediu para que o seu chefe, o seu general, Joabe, seu comandante-geral, fizesse este censo. E esse comandante, ele fez a contragosto, mas ele levantou e chegou a um número de
1.100.000 homens em Israel e outros 470.000 homens em Judá. Então, Reino do Norte e Reino do Sul, com 1.570.000 homens prontos para a guerra. Esta atitude de Davi leva a uma decepção da parte de Deus. Ele não gostou disso que Davi fez. E esse desagrado fez com que Deus desse a oportunidade a Davi, que se arrependeu do feito. E aí, nesse capítulo 21, a partir do verso 11, ele diz assim: veio, pois, Gade a Davi. Gade era o profeta. E lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. O interessante é essa compreensão que Davi tinha e que nós devemos ter, é cairmos nas mãos do Senhor e nas suas misericórdias. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre as misericórdias de Deus. Com essa decisão de Davi, o anjo do Senhor feriu Israel e essa peste fez com que 70.000 homens morressem. Mas Davi depois comprou um terreno de um jebuseu e construiu um altar e ali sacrificou, construiu um altar ao Senhor, sacrificou, e Deus então fez com que o seu anjo recolhesse a sua espada e não ferisse toda a Jerusalém, que era a sequência. Cair nas mãos do Senhor sempre será a melhor opção. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Isto é o que está escrito no final dos 26 versículos do Salmo de número 136. Todo o capítulo deste Salmo, ele termina verso após verso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então eu preciso entender uma coisa. Nós estamos vivendo numa dificuldade tremenda com essa pandemia. O mundo todo está. Mas a palavra de Deus, ela deve continuar o seu curso. A nossa vida deve continuar o seu curso. Nós temos uma missão a cumprir. Mas eu preciso entender então. A primeira coisa que a misericórdia Deus tem. Deus tem misericórdia. O texto de Êxodo, capítulo 20, quando Moisés recebe os 10 mandamentos,
Ele diz assim, logo nos primeiros versos: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, meus queridos, Deus tem misericórdia de nós. Ele tem. Quando ele dá esses 10 mandamentos a Moisés, ele está deixando claro, nesses versos desse capítulo 20, nos primeiros, o que ele não queria que o povo fizesse. Porque Deus queria exclusividade. Deus é um Deus de misericórdia. E Ele quer ser o teu Deus exclusivo. Deus não vai dividir jamais a sua glória, o seu trono, o seu poder. Porque Ele é Deus e é o Deus que tem misericórdia. E Ele deixa claro isso. Deus é um Deus que se dispõe a se manifestar desde a sua criação. Ele vem perdoando o ser humano, ano após ano, década após década, geração após geração, porque Ele nos ama. Mas para que eu entenda isso, eu preciso entender claramente que esse Deus é um Deus bondoso, e desde a sua criação, desde o momento que Ele impõe seus mandamentos, Ele está dizendo o seguinte: se você me obedecer, obedecer os meus mandamentos, eu vou visitar até 1000 gerações. Então, Deus tem misericórdia. A segunda coisa, misericórdia é algo que Deus nos ensina. E aí eu vou para o texto de Números capítulo 6, verso 22 em diante, que é um texto conhecido, que é a bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Aqui nós temos um outro ensino, quando Deus está dizendo que nós devemos abençoar as pessoas, desejando a elas misericórdia. É Ele que levanta o nosso rosto. E é esse Deus que nos dá a paz. Esta paz que nós não conseguimos explicar. Como que nós sentimos paz interior? Como essa paz de Cristo Jesus, que excede a nossa compreensão, consegue preencher a nossa vida? Nós não damos conta, muitas vezes, de explicar isso.
mas é através da misericórdia de Deus. E é Ele que levanta o nosso rosto quando nós estamos na pior. E mais, eu os abençoarei. Então, Deus está dizendo para nós abençoarmos os outros, desejarmos a bênção de Deus sobre as pessoas e dizermos que Deus tem misericórdia de nós. Porque Deus quer o melhor para nós. Em terceiro lugar, misericórdia é algo que Deus renova. E aí eu vou para um outro texto, que é o de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Também um texto conhecido, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, é porque as misericórdias do Senhor se renovam que não somos consumidos. As misericórdias do Senhor se multiplicam e Ele continua nos dando uma nova chance. Porque muitas vezes não queremos dar uma nova chance para alguém quando alguém nos magoou, quando, na verdade, alguém nos fez algum mal. E Deus está mostrando na sua palavra que as misericórdias dele se renovam a cada dia. Então, nós precisamos entender isso, que Deus tem misericórdia e aconteça o que acontecer. De novo, Ele vai nos dar uma nova chance. E em último lugar, misericórdia é o que Jesus quer. Ele cita o Senhor Jesus, lá em Mateus 9, verso 13, ele está citando o profeta Oséias. E Jesus diz assim, vou ler desde o verso 10, Mateus 9, 10. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. E aí ele cita Oséias, misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus quer, meus irmãos, é misericórdia e não sacrifício. Conhecer a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos desejar. E Jesus ainda acrescenta que ele não veio chamar justos, e sim pecadores. Jesus ensina o intérprete da lei, lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, sobre o que é ter misericórdia quando fala sobre herdar a vida eterna, cumprindo o que Deus quer de nós. Amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao ser questionado sobre quem é seu próximo, ele ensina a parábola do bom samaritano, quando no verso 37,
O próprio intérprete da lei diz que o seu próximo é aquele que usou de misericórdia com o outro. E aí Jesus nos diz o que Ele quer de nós. Vai e procede tu de igual modo. Quando a gente fala de missões, eu preciso primeiro entender que Deus tem misericórdia de mim. Depois, eu preciso entender que Deus me ensina a ter misericórdia. Além disso, eu preciso lembrar que dia após dia, Deus renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas. E eu preciso entender que o que Jesus quer de nós é misericórdia. Eu não sei o que você tem passado, nem o que você está planejando. Às vezes a gente pensa em dar uma oferta, talvez agora uma oferta de sacrifício mais do que nunca. Muito provavelmente a tua oferta de missões esse ano será bem mais sacrificial que a do ano passado. Mas Jesus nos pede misericórdia. Nós devemos orar todos os dias: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí eu fico com a palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 30 até o 32, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: Mas no passado, vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Isto é missões. Nós entendermos que estamos todos iguais perante Deus. Aqueles que sempre entenderam e se acharam o povo escolhido de Deus, como de fato sempre o foram, precisaram de misericórdia. Os gentios, considerados os pecadores, precisaram de misericórdia. E na pessoa de Jesus, todos nós recebemos misericórdia. E é isso o que Deus tem para nós. Que você e eu possamos viver isto. Entender que Deus teve e tem misericórdia de nós todos os dias. E aí sim, quando eu olhar para alguém que está precisando de alguma coisa aqui na rua, na cidade, ou eu ver e ouvir um testemunho de alguém que está lá do outro lado do mundo, eu entender que Deus teve misericórdia deste e tem misericórdia daquele, como teve de mim. Então, que nós possamos fazer como o salmista, que diz: porque a sua misericórdia dura para sempre. Isaías 33, verso 2. Eu termino com esta oração. É uma oração do profeta. O profeta Isaías diz assim: Senhor,
tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Veja que oração do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê o nosso braço, manhã após manhã. E a nossa salvação sempre no tempo da angústia. Se você está passando por um momento difícil, de angústia, lembre-se que o Senhor é a nossa salvação e que Ele tem misericórdia de nós, manhã após manhã. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Se preferir e puder fechar os olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus se manifeste em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram hoje pela manhã e continuamos nesta expectativa de que missões é ter misericórdia um do outro, reconhecendo que primeiro o Senhor teve misericórdia de nós e que nós possamos então, reconhecendo isso, nos alegrar e viver para transformar o mundo. Que assim seja, Senhor, para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Obrigado, pastor Marcos Louveira, por essa palavra que consola e ao mesmo tempo desafia em nossos corações a experiência de provarmos e descansarmos nas misericórdias do Senhor e não retermos essa misericórdia em nós mesmos, mas a passarmos adiante na assistência do Espírito do Senhor. Que essa misericórdia transforme a nossa relação uns com os outros, a começar com a nossa casa, mas de algum modo ela possa ultrapassar as fronteiras da nossa casa e alcançar amigos, os parentes mais distantes e todas as pessoas, como disse o Senhor Jesus, até os confins da terra. Começamos a nossa campanha de missões mundiais esse ano, uma campanha diferente de todas as outras, uma campanha virtual, mas nem por isso menos campanha. Está lançado o desafio: ore, contribua, participe. Os próximos domingos vamos sempre estar falando sobre isso aqui. E lembre-se, amanhã, segunda-feira, às 19 horas, assim como na terça, quarta, quinta, até sexta-feira, nós temos um encontro de oração como igreja, como família Ibai. Todo dia da semana, às 19 horas, 7 horas da noite, vamos reservar o nosso momento de oração, uns pelos outros, pela igreja, mas também com um destaque especial pela campanha de missões mundiais. Todos os dias, a nossa irmã Marceline, que está ainda ativa em home office, vai te enviar por WhatsApp, por e-mail, alguma informação e alguma palavra devocional para que possa inspirar esse seu momento. E na quarta-feira nós temos um encontro, uma live, então um momento especial ao vivo, às 19h30. Então, 7 horas a gente se reúne para orar, mas às 7h30, ali até 8 horas, mais ou menos nesse horário, nós vamos ter uma oportunidade, se Deus permitir, de estarmos online, em tempo real, vivo, não é? Compartilhando uma palavra, interagindo ali através dessa live. Que Deus o abençoe, você tenha uma boa noite, se você está assistindo esse culto à noite, mas se você assistiu pela manhã, no dia seguinte, ou na quarta-feira, ou durante a parte da tarde, enfim, seja pela manhã, seja pela tarde, bom dia, boa tarde, ou boa noite, mas que Deus abençoe, que a sua semana seja uma semana cheia da misericórdia do Senhor, e que Deus te abençoe onde você estiver. Amém.